Ok, consegue nos... Vocês estão conseguindo nos ouvir? O vídeo já começou a funcionar? Voltou, podemos ir. Ok, ok, pessoal. Então, como nós estávamos falando, cada comunidade possui uma taxonomia, tá? E essa taxonomia, ela tem como objetivo facilitar a recuperação dos itens de conhecimento que são registrados. Então, uma das primeiras atividades que nós iniciamos quando começamos a estruturar uma comunidade prática é exatamente a construção da taxonomia. E essa taxonomia construída com os validadores, com os referentes técnicos que irão ali, digamos, validar os itens naquela comunidade. Legal. Então, a pergunta, né, assim, do colega foi sobre essa questão do perfil Petrobras, né, das páginas amarelas. Se há uma indexação, tem uma indexação, né, das informações, também é um formulário com campos para as pessoas preencherem as informações, e tudo isso é indexado. E aí depois você tem um mecanismo também de busca que propicia encontrar essas competências diferenciadas, experiências que os empregados tenham cadastrado lá na ferramenta. Tá? E é importante dizer que o perfil Petrobras não é a ferramenta de currículo oficial da companhia. A companhia tem uma ferramenta oficial de currículo, mas aqui, vamos dizer assim, adicionalmente, a gente traz uma oportunidade do empregado expressar outras formações, outras competências, né, experiências que ele tenha tido e que pode ser muito agregador. E, inclusive, a gente tem falado muito na Petrobras, né? Vamos ampliar, né, a questão do trabalho matricial, identificando essas pessoas, essas competências, para que a gente possa otimizar os nossos processos, né? E alguém perguntou também, fez um comentário, né? Entendo que a gestão do conhecimento seja um trabalho de médio e longo prazo. Se vocês puderem comentar um pouco mais quais foram os desafios encontrados frente à internalização da gestão do conhecimento e como vocês conseguiram vencer esses desafios. Ainda estamos vencendo, viu? Eu não sei se a gente pode dizer que a gente já venceu, mas... É um desafio a cada dia, né? Exatamente, todo dia uma dificuldade nova e a gente, assim, vai insistindo, vai trabalhando, né, vai encontrando espaços para falar de gestão do conhecimento, para mostrar o trabalho. Ainda hoje a gente chega em algumas áreas ou alguns fóruns e mostra isso que a gente está mostrando para vocês, as pessoas falam, nossa, a gente não sabia de tudo isso. É porque a gente está numa empresa de, hoje, 56 mil empregados, né? Empregados próprios. Né? De força de trabalho, a gente chega aí a quase 100 mil pessoas. Né? Então, todo dia é um desafio. Né? A gente tem um dos principais desafios hoje, me permita, Alcida, é convencer os gestores de que essa questão da gestão do conhecimento é extremamente importante. Né? A gente teve a questão do plano de incentivo ao desligamento voluntário, PIDV. Né? A gente teve 2 programas de PIDV, um em 2014 e um em 2016. Esses 2 programas promoveram a saída de 16 mil empregados da Petrobras. Né? E as pessoas questionavam a gente, agora que o empregado tem que fazer gestão do conhecimento, porque um dos critérios para a pessoa se aderir ao programa era que ela fizesse um plano de gestão do conhecimento, né, para que a gente promovesse principalmente um registro de questões que poderiam ter ficado aí né, na história dessa pessoa. E mesmo assim, e a gente teve várias críticas, né? Olha, por que vocês deixaram para fazer isso no último momento? E a resposta que a gente encontrou foi, olha, isso talvez tenha ficado para o último momento em muitos casos, porque né, principalmente os gestores não se preocuparam em colocar isso no dia a dia das pessoas, na rotina das pessoas. Então a gente tem isso aí como um grande desafio ainda para a gente vencer, né? Se até eu aqui com a minha equipe, né, não fizer um esforço de todo dia estar dizendo, gente, isso aqui é importante registrar, ou isso aqui é importante que a gente compartilhe, como que a gente tem que se preocupar, né, em estar
trazendo isso para os processos da companhia, né, sistematizando isso na forma de procedimentos e tudo mais, vai se perder ao longo do tempo. Então, por exemplo, as práticas, a Petrobras sempre teve práticas muito boas, né, para atuar em processos, em projetos, em gestão de pessoas. Mas, assim, estava na cabeça das pessoas como fazia, tava nos drives de rede lá, locais, como é que implementava, se tinha um formulário. E aí a gente buscou compor esse portfólio exatamente para deixar isso mais visível e perpetuado, né? Então, hoje, a pessoa querendo saber como é que é a prática de lições aprendidas, a gente tem lá um padrão que explica o que é a prática, qual o conceito, qual é o fluxo, se tem ferramenta que a gente usa, se tem formulários, qual é o conceito e tudo mais. E aí está lá numa base que hoje é vamos dizer assim, acessível por todos os empregados dentro da empresa. Então, é essa busca aí diária, né? Aí outras iniciativas, né, com esse objetivo, a própria estruturação da rede de gestão do conhecimento, né, dos facilitadores. Nós fizemos aí um esforço muito grande, alguns anos atrás, para estruturar essa rede. Com o PIBV, né, nós tivemos esse plano de demissão voluntária, muitos representantes se desligaram, né, se aposentaram, e agora nós estamos novamente nesse período de recomposição da rede e de facilitadores, trazendo também até técnicos, não só o nosso pessoal de gestão de conhecimento, mas técnicos para atuarem como representantes locais. Isso já foi um aprendizado nosso, que além dos empregados de gestão do conhecimento, nós também devemos incluir, até como a literatura sugere, né, aquele empregado part-time, né, aquele técnico, mas ele também tem um olhar, vai nos ajudar atuando como facilitadores de GC. Então, como nós somos aqueles empregados full-time de gestão do conhecimento, nós temos que ter também a nossa rede técnica de facilitadores nos apoia, né, dentro das unidades. E, para isso, nós estruturamos um portfólio aí de treinamentos, né, que nós ministramos, disponibilizamos na Universidade Petrobras, e esse treinamento contém aí um treinamento de fundamentos de gestão do conhecimento, onde nós mostramos um pouco de literatura, dos conceitos, apresentamos modelo, discutimos, inclusive, damos uma primeira visão das práticas, temos um segundo treinamento sobre prática de gestão do conhecimento, aí que nós já nos aprofundamos em cada uma delas e simulamos, inclusive, fazemos várias simulações de elaboração dos planos de trabalho. E um terceiro esse ano, em 2018, nós estamos inserindo 2 novos cursos na nossa grade, que é assessoria em gestão do conhecimento, até para que os nossos colegas de RH do Brasil inteiro, né, os nossos parceiros de negócio, eles consigam atuar como, digamos, assessores mesmo de gestão de conhecimento, atuando junto aos gerentes, até orientando gerentes sobre gestão de conhecimentos, e temos gestão de conhecimento em projetos e processos visando, como eu falei para vocês, o fluxo que vai levar à melhoria de processo. Então, esse curso de gestão de conhecimentos em projetos e processos tem como objetivo gerar aprendizagem organizacional mesmo, melhorias incrementais e até inovação em projetos e processos. Então, essa trilha de gestão de conhecimento é disponibilizada na Universidade Petrobras, com esse objetivo também, de cada vez mais despertar o interesse. Nós temos tido turmas cheias, né? Sim. Vem para o Rio de Janeiro empregados do Brasil todo, e quando eles saem aqui dos cursos, eles já saem já com os questionamentos, enfim, levando para os seus gestores. As angústias, né? Isso tem sido bem interessante. Quer dizer, os próprios treinamentos como foco aí para que a gente consiga disseminar essa cultura, né, de gestão de conhecimento. E nossa instrutora é a Cida, né? Cida é professora também lá na UF, então ela traz uma experiência aí bem bacana de sala de aula, né? Vocês podem ter percebido que fala super bem, né? Então, a gente super conta com ela para
assim como a gente já contou muito, né, várias vezes com a SBGC, ainda vai contar, né? O André Saito está ouvindo aí, ele também já veio ministrar curso aqui para a gente, foi bem bacana. E a junção, né, dessas práticas de compartilhamento estruturado com registros de conhecimento promovem o que a gente diz que é a melhoria e otimização de processos e projetos aqui na Petrobras. Então, é assim, são várias formas de mobilizar o conhecimento, né, de fazer girar aquela espiral, né, de conhecimento, que o conhecimento individual passe a ser coletivo e do coletivo para o organizacional mesmo. E assim como a gente vai percebendo ao longo do tempo que outras formas possam ser incorporadas aí. E agora, em seguida, a gente vai mostrar para vocês a conexão. A gente recebeu aqui uma mensagem de que a conexão parou, mas, por enquanto, está tudo ok aqui. Vocês conseguem nos ouvir? Ok, então deve ter sido local. Bom. É a internet, né? Aqui no Rio está chovendo hoje. Isso pode estar causando uma instabilidade aí, né, da rede. Então, vamos tentar levar adiante. Eu coloquei para vocês assim que a gente agora vai apresentar um slide que foi uma representação didática que a gente construiu aqui, porque as pessoas questionavam muito a gente. São muitas práticas, como é que aplica essas práticas? Principalmente essas que promovem a interação entre as pessoas, tá? Então, novamente, vou pedir ajuda da Cida aí para explicar a nossa estradinha. Bom, então, gente, essa estrada, ela faz aí, né, uma alusão à nossa carreira, tá? Em que momentos da nossa carreira essas práticas nos ajudariam no nosso desenvolvimento, né? Então, nós criamos essa figura com o objetivo de mostrar complementariedade entre essas práticas. Então, no início da carreira, o empregado ele chegou na empresa, foi admitido por concurso público, ou ele foi transferido para uma área, para um outro processo, onde ele ainda não tem familiaridade. Então, nós oferecemos para esse empregado recém-chegado, recém-admitido, a tutoria. O que seria uma tutoria? O tutor é um empregado que tem, digamos, vai ter aí a missão, a responsabilidade de incluir o empregado recém-admitido e incluir na organização, incluir, acolher aquele empregado, apresentar aquele empregado para o seu grupo de trabalho, oferecer todas as informações, equipamentos, explicar para ele todos os procedimentos técnicos, procedimentos de gestão, como que aquela unidade opera. Ou seja, quais são os principais riscos até de segurança, como a nossa empresa é uma empresa que trabalha com, digamos assim, uma empresa classificada em altos riscos. Então, quais são os riscos daquela unidade? Quais são as nossas diretrizes de SMS? Então, o tutor ele tem um papel de proporcionar o primeiro nível de autonomia naquela escala de aprendizado do empregado, onde o empregado ele sai de um nível 0. Que nível 0 é esse? Ele precisa de orientações frequentes, mesmo nas situações cotidianas. Então, ele sai desse nível 0 para um nível que ele consegue atuar, desenvolver suas atividades cotidianamente, dentro dos parâmetros necessários, utilizando, preservando o seu risco, né, integridade física e das instalações. Então, ele consegue atuar no cotidiano e requer orientação somente nas situações não usuais. Então, essa é a missão do tutoria, dar o primeiro nível de autonomia para o empregado
e adaptando esse empregado ao ambiente dele de trabalho. Então, quem vai observar se o empregado foi bem acolhido na equipe, verificar se o empregado possui comportamento seguro, discutir os padrões, verificar o uso de equipamento de proteção individual. Então, é o tutor. Então, o tutor é aquele que vai dar a primeira mão realmente para o empregado. Aí ele segue na carreira dele, ele, é lógico, vai ter necessidade de várias atualizações. Ah, chegou um equipamento novo, eu preciso de conhecer esse equipamento. Então, ele faz um treinamento no local de trabalho, que tem uma duração menor, é menos estruturado, não possui tanto, digamos assim, tempo, em um curto espaço de tempo ele consegue entender um novo equipamento, um novo padrão, enfim, aí ele vai fazendo treinamentos no local de trabalho. Se quando ele precisa, tá, conhecer as outras unidades que fazem interface, conhecer outros processos, ter uma visão um pouco mais sistêmica, ele pode fazer rodízio técnico, ou seja, nós elaboramos um plano de trabalho para que os empregados conheçam suas interfaces de processo, ele visita essas unidades, conhecem as pessoas que oferecem insumo para o processo dele, para quem também ele envia os resultados do trabalho dele. Então, existe aí um rodízio técnico com esse objetivo de ampliar a visão do empregado. Outro objetivo do rodízio também é que o empregado aprenda boas práticas de outras unidades similares. Por exemplo, nós temos aí muitas refinarias no Brasil todo. Então, o empregado ele pode viajar de uma determinada unidade, vamos supor, lá da Replan, para fazer um rodízio técnico na Reduc, aqui no Rio de Janeiro, que é uma refinaria com alta produtividade, benchmarking, muitos processos de refino. Então, o rodízio também atende esse objetivo. Tá? E, normalmente, o rodízio ele é realizado depois já de alguns meses que o empregado está na companhia, ele já tem uma visão do seu perfil ocupacional. Então, o rodízio, inclusive, ele pode ser feito em conjunto com a tutoria. Nós, por exemplo, podemos elaborar uma tutoria de 1 ano e dentro, depois de 4, 5 meses de tutoria, o empregado ele faz um rodízio aí de 2 meses, de 1 mês, para conhecer uma outra unidade. Tá? Essas são as primeiras práticas com esse objetivo de desenvolvimento, ainda quando as atividades têm uma menor complexidade. À medida que o empregado vai caminhando na carreira, as atividades dele já se tornam mais complexas, ele começa a interagir muito com outros públicos, participar de grupos de trabalho. Muitas vezes ele tem que se posicionar perante outras áreas, representando a unidade ou o processo dele. Então, para que o empregado adquira, digamos, maior autonomia de comunicação, argumentação, interação, mediar grupos de trabalho, nós aplicamos aí o aprendizado por observação, que é o shadowing no mercado. E nós estruturamos aqui na Petrobras um shadowing, digamos, com planejamento. Que isso? Eu mostro, por exemplo, eu estou com a Tayane e a Tayane vai participar comigo de um aprendizado por observação. Então, vamos supor, eu vou combinar com a Tayane antes de um determinado evento, quais são os pontos daquela que serão observados, como que eu pretendo me posicionar, quais são os interlocutores. E, aos poucos, aquele empregado que detém o conhecimento, ele vai abrindo espaço para que o empregado que está observando ele consiga assumir essas atividades. Ou seja, um docente, pouco a pouco, ele vai ministrando pequenas atividades, até ele chegar, durante ali, as aulas, até a ponto dele conseguir ministrar uma aula sozinho. Essa prática também a gente recomenda, por exemplo, a mulheres, né, que estão grávidas e vão entrar de licença maternidade. Aqui na Petrobras é concedida aquela extensão da licença maternidade, então as mulheres ficam 6 meses de licença maternidade, podendo vir a ficar 7 meses quando emendam com as férias. Então alguém vai observá-la, né, acompanhá-la durante um tempo,
para absorver aquelas atividades no período em que ela estará fora, né? Então, assim, é uma prática que vai trabalhar aspectos de responsabilidades, mas também comportamentais, exato. Principalmente, elas são aplicadas em perfis ocupacionais onde existe um grande assim, teor de conhecimento tácito, onde a curva de aprendizagem é mais lenta e exige observação, exige prática, exige feedback constante. Tá? E lá no final, já agora, quando o empregado já domina o perfil dele, as competências necessárias para o perfil, ele já tem autonomia no seu processo de trabalho, e como nós formamos referentes técnicos? Ou seja, qual é a próxima geração de especialistas da Petrobras? Como nós detemos o conhecimento crítico e estratégico na empresa? Aí, para esse objetivo, nós temos a mentoria, que é o programa Mentor Petrobras. Tem o objetivo de reter conhecimento dos nossos melhores técnicos. E, para isso, nós temos uma abordagem mais estruturada, onde mentor e mentorado praticamente convivem durante um ano, que a gente recomenda no mínimo, e eles produzem, nesse um ano, eles convivem e eles produzem um resultado para a companhia, que é um resultado desafiador, um resultado inovador, um resultado que normalmente está na gestão de desempenho do mentor, de melhoria de processo, de solução de um problema, e o mentorado, que já é um empregado também, que já tem conhecimento, ele é alçado a um nível de atuação de maior complexidade, convivendo durante um ano e produzindo junto com o mentor dele. Então, é uma atividade onde os dois, mentor e mentorado, lado a lado, entregam um produto inovador para a Petrobras no final desse processo. E, através dessa prática, nós retemos o conhecimento complexo, conhecimento crítico, conhecimento de negócio na Petrobras, principalmente quando nós temos aí eminência de aposentadoria dos nossos melhores técnicos. Eu, particularmente, conduzi vários casos no CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, onde, no final da mentoria, mentor e mentorado registraram patentes em conjunto. Então, é uma prática que ela traz um grande potencial de inovação para a empresa. Essa é uma prática que a gente diz assim, ao final da mentoria temos que apresentar um produto. E esse produto é algo para aplicação dentro da empresa. Então, assim, é um grande diferencial, é uma forma de tangibilizar esse esforço de compartilhamento, né? E tem, assim, resultado em produtos de realmente grande importância para a Petrobras, né? Alguns já evidenciam, inclusive, resultados econômico-financeiros, né? De economia, de manutenções, de economia de deslocamento de pessoas. Desenvolvimento de tecnologias. Exatamente. Então, né? Tem sido bem bacana ver os resultados dessa prática. Tá? Só até para complementar ali a pergunta do Saito, né, sobre a intensidade, cada processo de negócio possui características específicas. Alguns são mais, digamos, a natureza é muito tácita, atividade de alta complexidade. Outra possui atividades mais operacionais. Então, nós procuramos identificar as reais necessidades de compartilhamento de conhecimento para a sugestão das práticas. Elas juntas, elas se aplicam a diferentes contextos. Ou seja, esse conjunto de práticas de compartilhamento de conhecimento tácito, junto com outras práticas que registram e promovem que esse conhecimento tácito seja incorporado nos processos de trabalho. Então, esses dois conjuntos de práticas, esses dois eixos funcionam em conjunto e, é lógico, algumas áreas vai ter muito mais tutoria, outras, como o CENPES, tem muita mentoria pela natureza lá de produção científica. Então, cada área de acordo com a sua necessidade. Bacana, gente. A gente não vai se alongar muito, porque nós vamos ter mais um webinar, né, em seguida. Mas aí também
o Fernando, quando convidou a gente, falou assim, olha, vocês estão sendo convidados por terem sido um dos trabalhos lá apresentados no último KM, né? E no último KM a gente mostrou exatamente qual foi a experiência que a gente teve na aplicação das práticas de GC nesses planos de incentivo ao desligamento voluntário, que a gente chama de PIDV. E aí eu trouxe aqui, né, o gráfico do PIDV 2014, que mostra como que as práticas foram utilizadas, né? Tá pequenininho, mas talvez depois vocês possam olhar melhor. E a gente teve uma prática que foi muito utilizada em 2014, que foi o inventário do conhecimento, por ser uma ferramenta simples, né? Em que o empregado preenche as informações e tal. E em 2016, em virtude dessa prática ter sido amplamente utilizada no primeiro PIDV, o PIDV de 2016, foi decidido, então, que a gente teria o inventário do conhecimento como obrigatório. Poderiam ter outras práticas no plano de GC do empregado, mas o inventário deveria ser obrigatório, até mesmo porque os gestores observaram, né, e viram o potencial de uso dessa ferramenta para você depois fazer todo um manejo, né, das atividades que aquele empregado desempenhava dentro das suas equipes. Né? Inclusive apontando, como a Cida colocou, né, a rede de relacionamento, com quem esse empregado se comunicava, né, com quem ele tratava insumos ou as entregas dele, e tudo isso fica registrado no inventário do conhecimento. Então, foi uma prática obrigatória no PIDV de 2016, que foi já concluído com 9.349 planos, né? Então, assim, é bastante... um volume enorme de informações aí para a gente lidar também. Tá? A gente ainda está com um dever de casa, né, de verificar como é que a gente pode, de uma forma mais analítica agora, olhar para todo esse manancial, né, de informações que foram registradas e trazer isso como um benefício para a companhia. Tá? Então, gente, tiverem mais alguma questão, a gente tentou trazer aqui um pouco para vocês exatamente dessa abordagem que a gente tem usado na Petrobras, como é que a gente tem se organizado e se estruturado para atuar com o GC. E agora, né, casando aí as questões de gestão do conhecimento e competências, né, então a gente está com processos bem robustos na mão e grandes desafios. Tá? Tem alguém perguntando se pode visitar a gente para conhecer o material produzido? Pode, a gente tem recebido visitas aqui na Petrobras, né? Esse ano, há pouco tempo, a gente teve o pessoal do IBGE aqui com a gente, do IBGE aqui do Rio. Também estivemos com o pessoal da Gol Linhas Aéreas, e querendo, entra em contato com a gente, manda um e-mail, a gente disponibilizou aqui o meu e-mail da Aparecida, tá? A gente agenda, a gente procura trazer o pessoal, né? A gente trabalha numa área administrativa, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Às vezes tem uma expectativa de que vocês têm uma gerência de gestão do conhecimento e é uma coisa diferente. Não, é uma área administrativa, um escritório, né? E a gente trabalha muito em contato com os clientes, com as áreas, né? Clientes aí, como a gente chama, as áreas de negócio. Então, assim, a gente tem tudo isso que a gente mostrou para vocês, tem aqui organizado no portal Petrobras, etc. E a gente vai buscando formas de comunicação para chegar lá. Como Saito pergunta, né? Como está caminhando a abordagem da assessoria de GC? Quanto tempo leva entre demanda, diagnóstico e solução? Depende da abrangência. Depende da abrangência, do caso, né? Muitas vezes, depende muito da abrangência do problema que a gente está tratando, né? Por exemplo, já acontece frequentemente de uma determinada área que já tem a gestão do conhecimento funcionando, implantada, e nós somos consultados para resolver um problema específico. Por exemplo, o caso de 2 consultores masters que dominam um processo, tá? Um problema específico. Agora, um outro caso, por exemplo, que eu estou vivenciando no momento, que a gente está estruturando, institucionalizando a gestão de conhecimento dentro da área de exploração.
Aí são 7 gerências gerais, todos os empregados, a montagem de uma rede técnica, capacitação dessa rede, estruturar um plano de ação. Aí o tempo é maior, porque nós temos aí, desde montar a rede, capacitar, para construir os planos e implementar. Aí nós podemos ter vários meses, no caso, nessa construção. 3, 4 meses, como é o caso de uma área como essa, de 7 gerências gerais aí que a gente está trabalhando nesse momento. A Cida, ela cativa muitos clientes, sabe? Então, tem um projeto que, claro, a gente já encontrou, né, a solução e tal, mas ela já está com eles há 1 ano e meio trabalhando. Verdade. Então, assim, acaba que a gente também cria alguns vínculos, né? E é muito interessante, né? Porque hoje a gente tem alguns discípulos aí do GC, nós né? temos os nossos discípulos. Por exemplo, esse caso da engenharia foi um caso que nós fomos chamados para melhorar a eficiência, até a eficácia de projeto de investimento. O que é projeto de investimento? Plataforma. Como se constrói refinaria, plataforma, cometendo menos erros, acertando mais e aproveitando o aprendizado. Então, nesse caso de aprendizagem organizacional, nós tivemos que mapear o processo de projeto de investimento, entender quais são as interfaces desses processos, identificar as fontes de conhecimento,